Vocês podem até ir para o inferno, mas vão ter que passar por cima do meu cadáver. Vocês até podem ir para o inferno, mas vão comigo puxando vocês até na porta dele. Até uma prisão perpétua tem duração. Tem? Quando? Quando durar a vida. Quando morre, a prisão perpétua termina. No inferno, isso aqui é um relógio que não conta, um tempo que não acaba. Quando você espera o pai chegar do trabalho, da viagem, você olha no calendário, mais 3 dias meu pai chega, mais 2 meu pai chega. Mamãe, hoje é o dia do papai chegar. No inferno não tem calendário, não adianta arriscar tudo. Prepare o coração, porque Deus quer falar com você. Assim são os religiosos. Se fiam na sua condição meramente exterior, mas são reprovados por Deus. Irmãos, cuidado para não se apoiarem nisso. Jesus disse: a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem, no nome que ele tem, nos títulos que ele possui, nos imóveis que ele tem, nos renomes. Jesus disse: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que não dará o homem por sua alma? Portanto, a condição física desse homem não refletia a condição espiritual. Não se engane, não pense que Deus está te aprovando só porque a sociedade te aprova. Não pense só porque você tem dinheiro, isso é um sinal de bênção de Deus. Que você tem saúde, isso é sinal de bênção de Deus. Você tem estabilidade, honra, que você tem dignidade humana, que isso é aprovação de Deus. Jesus não chama ele pelo nome. O nome deste homem não estava escrito nos refolhos da eternidade do céu. Não se fie nisso. Tem muita gente pensando que beleza, conta bancária, inteligência, talentos é sinal de aprovação divina. Não é. Agora, a morte chegou. Passou lá, deu a hora dela, lugar tal, endereço tal, traz 2 para mim. Pois não, lembrando que ela trabalha lá para o homem de cima, não para de baixo não. A morte trabalha lá para de cima. Verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Finalmente a vida chegou ao fim. Vem cá, eu posso abrir um parênteses aqui e fazer uma conferência só desse texto. Finalmente ela chegou. Ela quem? A morte. Gente, o que está acontecendo com a igreja? Por que ninguém pensa na morte? Ninguém pensa que vai morrer. Ninguém se prepara para a morte, só se prepara para a vida. Pergunta aí se você está preparado para morrer agora. Papéis, inventários, aluguéis, contas, nomes, heranças, testamentos. Não está. A parte espiritual. Não leu nem o Velho Testamento. Não confessou nem o pecado lá da mocidade. Aquele lá da adolescência, do ginásio. Fala ginásio ainda? Não, né? Do ginásio. Essa sociedade, Hollywood, artes cênicas, teledramaturgia, literatura, trabalha para o homem não pensar na morte, para pensar que ele é indestrutível, que ele não envelhece, que ele sempre vai ser belo, formoso, para gastar a vida com prazer. Não tem livro na escritura, não tem livro no mundo que fala mais da morte que a Bíblia. E nem tem homem que fala mais da morte do que Jesus e os apóstolos. A morte chegará para todos.
Todas as vezes que eu entro no meu carro e saio de uma viagem, eu oro: Senhor, prepara tanto a mim que vai, quanto aqueles que eu deixarei, se for a minha última viagem, a minha última. Socorre os que eu vou deixar e reserva minha alma para estar com o Senhor. Eu pergunto: como você estará quando ela chegar? Ela tem uma agenda, ela tem um cronograma, ela está ali: amanhã eu tenho que buscar esse, depois da manhã esse. O seu nome está lá com o seu dia determinado. Salmo 139, todos os nossos dias foram escritos no teu livro. O Senhor já determinou o dia da nossa morte. Louco! Amanhã pedirão a tua alma. O que tens preparado? Tem gente que pensa que Marilyn Monroe ainda está viva e que ainda tem 33 anos. Ela já morreu. Clark Gable já morreu. Christopher Reeve já morreu. Michael Jackson já morreu. E os que estão vivos, como Glória Menezes, já estão quase irreconhecíveis, mal conseguem se locomover. A morte chegou. E com ela, I have good news for you. The judgment. O julgamento. Mas por que a morte está sendo citada aqui? Por que o Senhor está falando da morte? O que acontece após ela? Um segundo após a morte, fechou o olho, um milésimo de segundo, já tem um fato. O que acontece? O julgamento. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Logo após isso, vem o juízo. 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo. A gente não só não pensa na morte, quando não pensa no julgamento. Você quer aprender sobre o julgamento? Escute as pregações de Leonard Ravenhill. Não conheço ninguém que mais falou do trono do julgamento como Leonard Ravenhill. Coloca aí na internet, Leonard Ravenhill, o trono do julgamento. E se estremeça diante dessa mensagem. O julgamento. Os dois morreram, e agora os dois vão comparecer diante do julgamento. Terceiro ponto da minha mensagem: a surpresa do rico. O rico vai se surpreender. Agora, ele será julgado, porque ele acabou de morrer, e receberá a sentença. Veja o verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Sabe o que acontece na hora que ele fecha os olhos? Segundo o Wellington, não arranha o caixão. Então não deu para arranhar. Morreu, ele acordou. Quando esse homem desperta, ele se dá conta que estava enganado acerca de si mesmo. Esse homem acorda e a Bíblia diz que ele olha para o céu. E ele vê Lázaro, que ficava na porta da casa dele, cheio de chagas, com os cães lambendo. E quando ele vê Lázaro, e ele identifica onde Lázaro está no céu. E ele se dá conta que ele não está no mesmo lugar de Lázaro, que ele está no inferno. Ele se dá conta que estava enganado acerca de si mesmo. Ele entendeu que sua vida hipócrita
hipócrita o enganou, que toda a sua religiosidade não valeu de nada, que toda a sua hipocrisia foi descoberta. E ele descobriu que a sentença no julgamento que ele recebera foi a condenação. Quanta gente não vai chegar lá assim? Senhor, profetizei em teu nome. Senhor, fiz milagres em teu nome. E ele viu que estava enganado acerca de si. Irmão, quantos a hipocrisia não vai enganar? O que é hipócrita? A palavra grega na época era usado para ator. Lembra o teatro antigo que usavam máscaras e iam trocando? Esse é o hipócrita, que vai colocando máscaras e vai fingindo aparências, imagens, formas que ele na verdade não tem e não é. O rico se dá conta que ele está no inferno. Você já imaginou? Hoje, tão tranquilo, você dormir e acordar no lugar desse. Agora, Jesus começa a traçar, ele começou com as características do homem, agora ele vai traçar as características do local que o homem está. Qual é a condição dele lá no inferno? Vamos ver a condição dele. Como é o inferno? Verso 24. Então, 23. No inferno, estando em tormentos. O que a Bíblia narra dele em vida? Sepultamento digno, honra, respeito, nome. Agora aqui, ele perdeu tudo que tinha. Ele está num lugar agora sem regalias, sem luxo, sem posição, sem conforto. Ele não é estimado, ele não é benquisto, ele não é honrado, ele não tem nada. Agora tudo deu lugar à miséria, ao sofrimento, à vergonha e à dor. Aqui, rico, você não é ninguém. Aqui você não é nada. Aqui seu dinheiro pouco vale. Aqui você não tem nome escrito em lugar nenhum. Toda a sua pompa se desfez com as chamas do inferno. Toda a sua arrogância foi com você, todo o seu luxo e vaidade. Tormentos. A palavra grega para tormentos quer dizer... Não queria ler essa palavra. Ela parece incoerente com a nossa fé. Mas assim, é exatamente isso. Tormentos no grego, lugar de torturas, ou dores agudas. Tem dor e dor aguda. Só quem sentiu dor aguda sabe o que eu estou falando. Dor aguda é aquela que talvez morfina não consegue sanar, cessar. Dor aguda é aquela que nem os mais sofisticados tratamentos conseguem tirar. A condição é de dor, sofrimento. Que mais? No inferno, não perderemos a consciência. Verso 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebesse os teus bens em vida. Lá no inferno a consciência vai ser preservada, a memória. Veja só, há dois destinos. O seio de Abraão é um lugar intermediado, é o paraíso, é o céu antes da ressurreição. E o inferno aqui, o grego é Hades, onde as almas estão tanto no inferno quanto no céu, sem os corpos.
Enquanto Lázaro estiver no seio de Abraão, ele estará conscientemente aguardando a volta de Jesus, a ressurreição dos corpos, as bodas do Cordeiro, em novos céus e nova terra para sempre. E enquanto isso, no inferno, o rico com consciência estará aguardando a volta de Jesus, a ressurreição do corpo, para a condenação eterna, não no Hades, não no Sheol, mas no Guiena, lago de fogo. É a mesma coisa assim, ó, que você está no corredor da morte, sofrendo tortura. A memória está lá só para te fazer lembrar que ainda tem a cadeira elétrica, mas é uma cadeira elétrica que não tira a vida, ela só dá choque continuamente. Estou na antessala da execução, mas uma execução que nunca tem fim, uma execução que nunca tem fim, uma guilhotina que nunca mata, uma cadeira elétrica que nunca mata, uma injeção letal que nunca mata, só agoniza, só faz agonizar, só faz doer, mas a Bíblia diz que eles clamarão a morte, mas não encontrarão a morte, eles desejarão morrer, mas terão corpos indestrutíveis, imortais no inferno, não haverá suicídio no inferno. É a antessala do terror, é o horror. Não, pastor, o senhor está exagerando, pobre de mim, eu não tenho condição, na minha mente limitada, de descrever o horror do inferno, porque o horror do inferno é o completo despejar da ira de Deus, um Deus bufando pelas narinas, que finalmente vingará a sua própria justiça e santidade, esmagando os ímpios. Ah, não sei se Deus faz isso. Lê Gênesis 6, você vai ver o que ele fez no dilúvio, com água. Que é outra característica do inferno. Mas imaginamos Francis. Outro dia eu vi uma entrevista do assassino de John Lennon. John Lennon morreu em 80, já faz 44 anos que esse rapaz está preso. Ele pediu liberdade. Ele recebeu, por matar John Lennon, o líder e o ex-integrante dos Beatles, com 3 tiros nas costas. Ele recebeu prisão perpétua. Agora, no aniversário de 40 anos da morte, ele pediu para ser libertado. E sabe o que os juízes disseram? A sua situação é irreversível. Você jamais sairá da cadeia. O destino eterno no inferno é irreversível. Verso 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Não há nada mais a ser feito. É irreversível. Não há muros. Mesmo nas prisões de segurança máxima, você assistiu o filme de Alcatraz? Há uma história que 3 ou 4 prisioneiros conseguiram fugir de uma ilha, porque havia portas de entrada, de saída, havia esgoto, refrigeração. Nós estamos falando de um lugar que não há portas, não há túneis, não há passagens, é um caminho, entrada só de ida. É irreversível. Todas as vezes que os presos tomam banho de sol, eles olham para os muros, as grades, as lâminas. Todas as vezes que vem visitas, todas as vezes que ele vê o portão destrancar e trancar, uma chance brilha na mente deles, uma esperança de fuga. Neste local não há nenhuma esperança, nenhum duto, nenhuma saída. O estado eterno no inferno é irreversível, meus irmãos. Por isso que vocês não podem brigar.
Por isso que eu prego do jeito que eu prego. Por isso que as pessoas perguntam, para que tudo isso? Para que o Senhor fazer dessa forma? Para quê? Porque eu não quero ver vocês lá, porque eu não poderei visitar vocês para tirar vocês, porque ninguém poderá ir lá, um advogado de defesa, apelar para a sua soltura, não vai haver. Deixe para acertar as contas comigo no céu, deixa eu te irritar, deixa eu pegar você nos cabelos, se ira, cospe marimbondos comigo, não tem problema. Lá no céu, eu acerto com você. Spurgeon dizia, Charles Haddon Spurgeon, vocês podem até ir para o inferno, mas vão ter que passar por cima do meu cadáver. Vocês até podem ir para o inferno, mas vão comigo puxando vocês até na porta dele. Até eu não aguentar mais e soltar vocês. Por fim, o que é pior no inferno? A duração. Até uma prisão perpétua tem duração. Tem? Quando? Quando durar a vida. Quando morre, a prisão perpétua termina. No inferno, isso aqui é uma das coisas que me dá angústia pensar. Quanto tempo? Uma eternidade. Um relógio que não conta. Um tempo que não acaba. Quando você espera o pai chegar do trabalho, da viagem, você olha no calendário, mais 3 dias meu pai chega, mais 2 meu pai chega. Mamãe, hoje é o dia do papai chegar. No inferno não tem calendário, não adianta arriscar com giz na parede. 1 dia, 2, não vai passar nunca. Nunca. Numa prisão que nunca posso sair. Um estado de pretume, de negrume, de trevas, de dor, que não tem fim. Que não tem fim. Como é que você vai ter paz sabendo que você tem uma mãe lá, e sua mãe está lá 1 ano, 2, 10, 1000, 100? Um filho, vê lá um filho no pecado e dizer, filho, e agora? Filho, eu não posso mais tirar você daí, filho. Filho, eu não posso ir até você, filho. Meu Deus, meu irmão, é muito tempo. É muito tempo, meu irmão. É muito tempo. Uma eternidade. É muito tempo. Agora, por isso, pai ou mãe, não seja estúpido. Você vai viver a sua vida. E você vai fazer de tudo, não para empiriquetar esse povo de bens e presentes e conforto. Você vai fazer de tudo para dar a eles a salvação, para dar Cristo a eles. Se você não tiver dado isso, você não vai ter dado nada, seu estúpido. Eles precisam de Cristo. É desse lugar que eu quero livrar meus filhos, pelo amor de Deus. É desse lugar. É desse lugar que eu não quero que eles vá. A minha esposa e os meus filhos, é desse lugar. Não adianta dar um mundo a eles e não dar salvação. Imagina você entrando no céu. Chegou Abraão, Moisés, Paulo, Jesus. É assim, eu andei aqui, mas eu não estou vendo. Cadê meu filho, Jesus? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Onde está meu filho? Eu não sei o tamanho disso aqui, eu não sei. Mas cadê meu filho? Jesus. Seu filho? Não está aqui não. Eu sei que o céu é um lugar perfeito. Não vai haver choro, nem lágrima, nem dor. Mas o pior não é a ausência dele lá. Tá. Ele não está aqui, Jesus? Não. Mas onde que ele está, Jesus? Ele está lá no inferno. Será que eu vou chegar lá com o sentimento de missão cumprida?
Eu falo para minha esposa: quero tudo em ordem em casa, mas a prioridade é a sua alma. Deixa essa casa feder, mas cuida da sua alma. Bota a Bíblia falada, compra livro, ajoelha, não tem problema, eu dou conta. Só não se aparta de Deus.